sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Eu sou a professora Yasmin Castro. Eu sou a Kiane e hoje teremos mais um episódio imperdível de muita conversa boa com nossa querida Edglama, diretora da Escola Ana Noronha. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, peço para você que vá lá nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, curta, comenta e compartilhe e acompanhe todas as novidades que a gente vem postando ao longo da semana. Também não esquece de ativar lá o seu sininho para nos acompanhar e curtir os episódios que já tem e esse que logo estará disponível. Bem-vinda, Edglama. Obrigada. Para começar, quem é Edglama? Tudo bem, meninas? Tudo bem, Edglama? Eu quero parabenizar, antes de mais nada, a vocês, os estudantes, por esse trabalho que vocês estão realizando aqui no Ana Noronha Podcast, tanto os que estão participando das entrevistas, como também os que estão nos bastidores. Parabenizar o professor Técio por essa iniciativa, por terem dado essa roupagem para uma disciplina nova que é cultura digital, um desafio novo que foi lançado aos nossos educadores, e a nossa escola com essa iniciativa tem se saído muito bem nessa disciplina e levado o nome da escola a muitos lugares com esse trabalho tão maravilhoso. Parabéns. Eu sou a professora Edglama, vocês me conhecem como a tia Edglama. Eu sou servidora pública aqui do estado do Ceará. Sou professora de língua portuguesa. Vocês me conhecem mais como a diretora, mas eu sou professora de língua portuguesa aqui desta escola, da MTI Ana Noronha. Não sou natural do estado do Ceará. Eu nasci no estado do Pará, na cidade de Soure. Sou da ilha de Marajó. E estou aqui no Ceará desde o ano de 2005, trabalhando como educadora aqui nesta escola. Muito bem, do Pará para o mundo. Com certeza. Edglama, e nos conte um pouco como foi que a educação entrou na sua vida. Quem foi que te inspirou a inspirar outras pessoas? Na minha família há vários educadores, de gerações anteriores. E o meu sonho era ser médica veterinária, então o meu desejo era cuidar dos animais. Mas eu tinha uma prima que ela tinha uma escola particular, e ela sempre dizia para mim: Edglama, quando você crescer, você vai ser diretora da minha escola, você vai estudar pedagogia e vai trabalhar em minha escola. E quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz vários vestibulares para assistente social, para contabilidade, fiz pedagogia e passei na primeira fase do curso de pedagogia para a minha cidade, lá para o campus do Marajó, na Universidade Federal do Pará. Então, quando eu vi minha nota, foi uma nota muito boa, fiquei nos primeiros lugares. Então, eu resolvi fazer o curso de pedagogia e não fui realizar as outras provas. Então, quando saiu a segunda fase, desse vestibular da UFPA, eu fiz e passei. Então, fiquei cursando pedagogia lá mesmo na minha cidade, morando com os meus pais, porque a gente que mora no interior, para estudar, a gente sempre tem essa expectativa de que vai sair. E eu tive a oportunidade de ficar. E aí, me apaixonei pelo curso, Antes, aos 15 anos, eu já dava aula na escolinha da igreja, na escolinha bíblica dominical. E lá eu trabalhava como auxiliar das professoras lá na classe, na salinha das crianças, e me dava muito bem, gostava ali daquele trabalho, Então, quando fui fazer o curso de pedagogia, me apaixonei pelo curso, principalmente pela alfabetização de jovens e adultos. Foi uma das áreas da educação, da docência, que me atraiu assim imediatamente. Então, fiz o curso de pedagogia e fui para a sala de aula. Fui trabalhar como professora substituta lá na escolinha da igreja, porque a igreja que eu participava lá no Pará tinha a escolinha dominical, que era para as questões religiosas, mas tinha também uma escola particular. Era um cantinho do mantida saber, pela igreja. Igual um cantinho do saber, assim. E eu fui convidada para ajudar lá na escolinha, uma das professoras. Depois gostaram do meu trabalho. Aos 17 anos eu já estava com a minha turminha de alfabetização. Já cursava pedagogia e ao mesmo tempo trabalhava lá na escolinha da igreja.
E nessa escolinha, eu fui de professora, a coordenadora, cheguei até a ser diretora dessa escolinha, enquanto eu morei lá no Pará. Depois eu saí e a escola passou para outras pessoas, né? Hoje essa escolinha já não existe mais, mas é uma escolinha assim muito famosa, Escola Gunnar Wingren. Como é o nome? E alfabeto Gunnar Wingren. É o nome de um dos missionários suecos que levou o evangelho para aquela região ali do Pará. Então, hoje essa escola já não existe mais, né? As pessoas que trabalhavam lá estão em outras escolas, mas foi uma experiência assim fantástica de educação, de trabalho na educação, né? Foi minha primeira experiência de verdade como professora, remunerada e com minha turma e tudo mais. Então, a educação quem lhe escolheu, né, Edglema? Com não certeza. Foi você que escolheu a educação, porque... Eu não sabia, mas já tinha, né, essa veia educadora dentro de mim. A docência lhe escolheu, a gestão lhe escolheu. Nos conta como a Ana Noronha entrou na sua vida. A Ana Noronha, na verdade eu comecei aqui no estado do Ceará trabalhando como professora na escola Virgílio Távora, né? Porque a Ana Noronha, para vocês que são mais novinhos, Ana Noronha já foi Virgílio Távora. Nós mudamos para cá quando foi construído esse prédio. Então, 2011. foi. Em 2005, quando eu me casei, que vim morar aqui no estado do Ceará, estava aberto um processo seletivo para professor na escola Virgílio Távora, mas lá na extensão de Novo Assis. Aí eu fui fazer esse processo seletivo lá na CRED. Fui aprovada, mas não fui imediatamente contratada. Mas em janeiro de 2006, um dos professores que estava trabalhando lá precisou ir embora, né? Viajou, foi para outra cidade. E o diretor me convidou, porque eu já estava ali no banco, para assumir a área de linguagens e códigos lá na extensão. E eu fui. Nem sabia onde era o Novo Assis, não conhecia ninguém lá, mas fui. E aí, comecei a trabalhar como professora na escola Virgílio Távora. Em 2006, eu fiz um processo seletivo. Agora era uma prova escrita, né? Não era mais só entrevista e currículo. Tinha uma prova escrita, prova de títulos. Aí passei, fiquei trabalhando ainda lá na extensão até 2010, quando eu passei no concurso de 2009. E aí tive que mudar aqui para a cidade para poder assumir, né? E trabalhei, né, nesse já como professora concursada, professora efetiva, até 2011, quando a gente mudou aqui para Ana Noronha, né? Quando o Virgílio Távora veio para cá, eu vim também como professora de língua portuguesa. Então, Ana Noronha, quando a Ana Noronha nasceu, eu já vim junto. E como foi que uma paraense veio bater em Parambu? O amor. Eu conheci lá mesmo no Pará um parambuense. E foi assim bem inusitado, porque ele disse: olha, a gente vai casar e você vai morar comigo lá no Ceará. Tércio estudava com ele nessa época, né? Então ele voltou para o Ceará e me deixou esperando. Mas eu, como uma boa paraense, não esperei. Não esperava por isso. Eu tinha terminado a faculdade, era ali em 2000, né? Início dos anos 2000. A minha tia me convida, parte da minha família mora ali nas regiões do Distrito Federal, ali na cidade de Brasília. Ela me convidou para fazer um concurso lá. E aí eu não tinha noção dessa coisa de esperar, né? Que aqui no Nordeste tem, de você ter aquele compromisso com a pessoa e você esperar ela ir trabalhar, construir a casa, essa coisa toda. Então eu fui para lá, mas assim, estava no nosso destino, porque eu passei 4 anos lá, a gente praticamente não namoro à distância, e em 2005 resolvemos nos casar, e eu larguei tudo lá e vim embora para cá, recomeçar, e deu tudo certo. Graças a Deus. Nós quem ganhamos. Tudo estava no projeto de Deus, né? É verdade. Edglema, e assim, você é uma gestora de uma escola mista, né? De uma escola que funciona de tempo integral, de uma escola que tem uma extensão de matrícula que não é tempo integral.
É uma diversidade de pensamentos de alunos, essa corresponsabilidade que você tem com os alunos, com os funcionários da escola. E quais são, enquanto diretora, quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia da escola na Noronha? Pronto, né? Como você falou aí, é uma escola mista, né? Nós já fomos várias escolas para chegarmos a esse modelo em que nós estamos hoje, né? Então, eu precisei estudar, fazer especialização em gestão escolar, avaliação e vários cursos, né? De vários cursos na área para poder a gente ter condições, né, de lidar com tudo isso. Então, nós éramos uma escola regular, com turno manhã, tarde e noite e EJA. Depois nós nos tornamos uma escola regular apenas com turno manhã e tarde. Depois nós nos tornamos uma escola piloto para o projeto do novo ensino médio, que a gente chamava de ProEMI. Aí nos tornamos escola de tempo integral e ao mesmo tempo piloto do novo ensino médio. Então, várias experiências que iniciaram no Brasil de mudanças no ensino médio, a Ana Noronha estava inserida ali no meio. Então a gente viveu tudo isso aqui na escola. Sem falar que em 2013, quando eu assumi a direção aqui da escola, a escola ainda estava nascendo, né? Estava começando ali, questão de regimento, de unidade executora, de todos os documentos da escola estavam iniciando ali. Então a gente nasce uma nova escola, né? Eu estava assumindo essa gestão nesse início. Então, nós já vivemos vários desafios, não é? O maior desafio que eu considero que a gente viveu foi implantar o novo ensino médio. A gente estava ali há 2 anos se preparando para essa implantação. Mas quando chega a implantação do novo ensino médio, chega uma pandemia. Então, nós tivemos, durante a pandemia, nós tínhamos turmas do tempo regular com um currículo. Nós tínhamos as primeiras turmas do tempo integral com outro currículo e nós tínhamos turmas na extensão de matrículas com outro currículo. Então nós ficamos com 3 escolas dentro da Ana Noronha por 3 anos. E isso no período da pandemia, quando nós estávamos transformando essa escola física numa escola virtual, para poder atender os estudantes durante 2 anos de afastamento. Então esse foi realmente um desafio enorme, porque a gente precisou estudar muito, demandou muito do nosso tempo. A gente passava assim, acordava de manhã cedinho, já começavam os trabalhos e às vezes encerrava depois de 12 horas da noite, quando terminavam as webs e a gente ia fazer a parte burocrática, né? De tudo que a gente precisou fazer na pandemia, até a entrega de kits alimentícios, né? A gente tinha que fazer a gestão das pessoas, a frequência, a distância, tinha que acompanhar as aulas. Então foi assim um desafio enorme. Não sei como foi que nós sobrevivemos a tudo isso, mas estamos aqui, né? Por quê? Porque nós tivemos aí uma equipe também. Isso é muito louvável. Posso abrir esse parênteses aqui para falar, né, da equipe, porque a gente tinha uma equipe gigante, né? A gente ainda tem aqui na Noronha que dá o sangue, que corre atrás, que se não sabe, estuda, se é novidade, vai conhecer. E a gente tinha ali especiais, coordenadores, apoio da CRED também, da Secretaria de Educação. Todo mundo arregaçou as mangas e fez o que precisava ser feito, né? Então foi difícil, mas deu certo. Graças Estamos a Deus. aqui. Você poderia compartilhar conosco uma história que você viveu, que te impactou na escola? Algo que você falou, é isso, uma história que realmente te impactou. Aqui na escola nós vivemos várias, né? Mas essa questão da pandemia realmente mexeu muito com a nossa vida, né? Com o psicológico. Foi um período que a gente, quando saiu da pandemia, a gente saiu assim saiu diferente, né? A gente não era a mesma pessoa. Assim. Ao mesmo tempo em que a gente cresceu enquanto profissional, a gente adoeceu um pouco, né? Ficou um pouco mais preocupado, um pouco mais ansioso. Foi preciso dar aquela pausa para se cuidar, né? Isso foi ruim. E também aquele período em que houve as ameaças, né? Aqueles crimes nas escolas. Isso também marcou muito a vida da gente, porque a gente precisava cuidar da proteção
dos estudantes, né? Recebendo aquela quantidade de ameaças. Eram ameaças que apareciam na escola, mas eram também coisas que vinham de fora. Então a gente tem que cuidar da segurança das pessoas e ao mesmo tempo fazer a escola funcionar, né? São dificuldades que a gente enfrenta e que impactam realmente assim o nosso trabalho. E para quebrar o gelo, assim, desses impactos que foram tão sérios, a gente veio aí de umas perguntas um pouco mais tensas, vai comprar. Para vocês conhecerem, né, muitas histórias que às vezes começam histórias sérias, assim, aparentemente depois acabam se tornando situações engraçadas, inusitadas. E a gente recebe todo tipo de situação, né, dentro da escola, seja com servidores, com alunos, mas os alunos são campeões, né? São campeões nas histórias. Uma história inusitada que aconteceu, né? Que um aluno, ele jogou uma cueca em uma professora. Por exemplo. Mas calma, gente, foi acidental. Ele ia passar um final de semana na casa de um amigo e trouxe umas roupas na bolsa. De repente precisou de algo na mochila, quando ele puxou assim, aí voou uma peça íntima na professora. Foi aquela confusão, mas depois ficou tudo esclarecido, né? Ele pediu desculpas, quase morreu de vergonha. Assim. Na hora foi uma coisa tão pesada, tão grave, assim, né? Parecia um assédio. E depois a gente conversou, resolveu toda a situação e depois fomos rir, né? A gente espera que a cueca esteja limpa e que não fosse rasgada, né? Mas pelo menos uma cueca Foi uma história extremamente inusitada, né? É verdade. Mas aconteceu. Edgleuma, e assim, ao longo desse período em que você é professora, que você é gestora, as lições, assim, uma lição importante que você pegou para você, algo que no decorrer da sua história, da sua trajetória enquanto diretora, algo que a cada dia lhe inspira a ser essa líder que você é? A gente cresce, né? Aprende, com os anos a gente vai aprendendo. E é claro que a gente não deve só aprender com a experiência, a gente precisa estudar também, né? Ler sobre as juventudes, estar sempre atualizado, acompanhando o que está acontecendo com os adolescentes, quais são as novas rotinas, né? As novas palavras, as novas formas de ser, de viver. E isso nos faz entender que a gente precisa acreditar no adolescente, né? Ao invés de rotular algumas situações que acontecem, a gente precisa acreditar e apostar. Por quê? Porque nós, educadores, nós estamos trabalhando com a formação dessas pessoas. Precisamos entender que aos 15 anos a pessoa não está, ainda precisa de muito, né? Precisa de muita formação, precisa de muito investimento. Então, às vezes acontecem algumas situações, a gente tem a tendência de rotular, esse aluno não vai fazer sucesso, não vai conseguir isso, não vai aquilo. Mas a experiência nos mostra que não, que o nosso papel é de educador, que a gente precisa investir. Tem alunos que demandam mais, né, da equipe, tem alunos que demandam muito mais do professor, demandam muito mais da escola e que realmente desafia o nosso trabalho. Mas isso não quer dizer que aquele aluno ele não vá dar certo, porque a gente vê que alunos, às vezes, que não têm uma grande expressão, né, na escola, eles se tornam grandes profissionais, bons pais de família, né, grandes profissionais. Hoje, a gente já está sendo atendido na cidade por profissionais, seja educadores, médicos, fisioterapeutas, né? Nós estamos sendo atendidos por profissionais que estavam aqui com a gente, né? Que estudaram, que foram meninos e meninas como vocês. Nossa antiga clientela. E hoje estão ali no posto de saúde, atendendo a gente, fazendo nossas fisioterapias, aliviando nossas dores. E se a gente não tivesse acreditado naquela pessoa, não tivesse investido o nosso tempo, né, o nosso trabalho naquela pessoa, talvez ele não tivesse alcançado. Então, motivar, acreditar, apostar no adolescente, amar, né? Porque hoje a gente tem as competências socioemocionais que a gente precisa também trabalhar nos nossos jovens. Às vezes a gente recebe um jovem
um pouco mais fragilizado e a gente precisa trabalhar essas competências. Então, a grande lição que eu acho enquanto educadora nesta modalidade, né, que no ensino médio, é a gente não rotular, acreditar, apostar, investir, porque a gente vai ver o resultado depois. Embora a gente não veja imediatamente, né, mas depois a gente vai ver esse resultado com certeza. E quando a gente encontra ex-alunos, né, eu encontro vários ex-alunos e eu fico muito feliz quando a gente se encontra, que sai aquele abraço gostoso, né, aquele sorriso. Por quê? Porque não ficou mágoa, né? A gente fez o nosso trabalho, embora às vezes a gente precisa ser um pouco mais duro, né, Tia Yasmin? Fala um pouco aquela fala mais dura, né? Segurar ali uma ordem. De vez em quando né? tem murro no quadro. E aí... É tudo pela ordem da SAD, pelo bem da nação. E aí, isso também faz parte do nosso trabalho de educador. Mas a gente fazendo isso como uma forma de investir no estudante, né? Com carinho, né? Com afeto, a gente, mais tarde, a gente guarda uma grande amizade, né? E às vezes eles nos agradecem. Ainda bem, tia, que a senhora resolveu aquela situação dessa forma, porque eu aprendi, né? Eu cresci com isso. E a Edgleu, ela tem muito esse perfil dessa empatia, assim, de entender até às vezes o que no momento não cabe ser entendido. Tia Edgleu, mas quem dá mais trabalho, os alunos ou os professores? Não vale adular os professores. Depende, né? Não vale adular. Aí a minha dá mais trabalho que você. Eu imagino. Cancela, Técio. Cancela. Não, eu estou brincando. Com certeza os alunos, né? Porque são mais alunos. Aqui e acolá, né? Tem Vale salientar que é só porque são mais quantidades. Não, aqui e acolá tem alguma situação que a gente realmente precisa alinhar com o colega, né? Mas são menos situações, né? Porque a gente já trabalha nessa linha da formação e eles já sabem até onde podem ir. Então a gente não tem muito trabalho, graças a Deus, né, com a equipe da escola. Os alunos dão um pouquinho mais de trabalho, mas é como eu falei, faz parte do nosso trabalho, então a gente tem que cuidar, né? E administrando. Ed, e assim, você é uma diretora muito presente nos eventos da escola, né? A gente vê, para quem não sabe dos bastidores, na verdade até nós, né, Tess, enquanto professores, às vezes a gente não sabe muitos bastidores. Mas muitas vezes a Edgleu, ela vai lá, ela tira do dinheiro dela, ela investe aqui na escola, ela investe numa maquiagem para um menino ir dançar uma quadrilha, ela investe no dinheiro para o menino comprar um uniforme para um campeonato. E como é que fica assim o coração dessa diretora nas competições em que a escola participa? Que assim, as mais é o São João, né, que é no mês de junho, e tem aí os jogos escolares que começam aí no mês de abril. E como é que fica, assim, porque a Edgleu, ela participa legal. No evento que ela não vai, é porque a Edgleu tá internada. Na verdade é isso. Não vou nem dizer que é porque ela tá doente, é porque ela tá internada. Não houve ainda esse evento, que eu não vi. Realmente, o coração vai a mil, né? E quando a gente chega na quadra, que já chega lá no ritmo daquela batucada, aquele barulho, os meninos já vem do aquecimento aqui. Tia! Então, realmente é uma energia do jovem, né, que nos contagia e que é bom. A gente volta a ser adolescente como ele, jovem, quando vê já está torcendo, às vezes até xingando o juiz, o árbitro, né? De vez em quando Isso sai, né? não pode, mas acaba saindo. É só ele apitar direito. Acaba acontecendo. E eu gosto muito, eu gosto das competições, gosto de participar. Eu gosto que eles me vejam ali, né, torcendo, gritando o nome deles, socorrendo com alguma coisa, uma água, um gelol, né? No caso dos jogos escolares acontece muito isso. A gente precisa ir, tem um ferimento ali em campo ou em quadra, a gente precisa sair com o adolescente acompanhar para o hospital. Essa assistência, não é? Ela precisa ser dada. E eu gosto disso, eu gosto de estar ali participando de tudo, olhando, acompanhando.
Se eu não for, eu fico ansiosa. Então eu preciso estar, eu vou. Teve até eu não me lembro qual foi o jogo, que você ainda não tinha chegado, era distante. Como é que tá aí? Meu Deus, eu chego já, como é que tá aí? De repente a Red Grama chegou, já aflita. Mas ela participa legal, gente. Ela realmente ela se entrega, ela torce, ela grita, Kiane, corre pra direita, Janiele, pé, Johanna. Janiele, ó o pé, juiz, estão marcando falta na Janiele. Ela só não me grita muito porque eu sou banco. Mas é isso, é bom, é necessário e é bom, né? Os jogos, eu acho que eles marcam a vida dos jovens, né? Defender ali a farda, o brasão da escola, as cores da escola. Os pais vão torcer, não é só eu não, viu? Os ex-alunos. Você, que é a nossa A líder de torcedora, torcida. líder de torcida. Os professores estão lá, ainda que alguns só vão lá balançar a perninha assim, né? Sim. Mas estão. O ritmo. Né? E o mais legal é que assim, é que a filha dele na torcida adversária, né? E ele na nossa, balançando a perninha com a corneta afrontando. É muito boa, essa energia dos jogos é muito boa. Então, é algo que a Secretaria de Educação faz, né? Que é muito louvável todos os anos. Acontecem os jogos, os festivais. Então, o primeiro semestre é recheado de muitas emoções. A gente vai lá para ganhar, embora às vezes a gente não consiga o primeiro lugar, mas a gente guerreia até o fim. É verdade. E esse ano teve muito ouro, né? Teve, graças a Deus. Todos os anos a gente tem muito Inxalá. ouro no atletismo. E esse ano, graças a Deus, nós tivemos muitas medalhas. Ano que vem já está o desafio aí, vamos torcer, vamos lá. E a Vamos nossa- competir, viu, Akene? E a nossa escola ela se destaca não apenas no futsal, que é o mais comum, né? A gente tem um destaque no handebol, no atletismo. Graças a Deus a gente já teve muita representatividade nas demais modalidades, né? Porque nós temos várias modalidades de jogo, né? Aqui tem o vôlei, nós temos o basquete, nós temos o handball, nós temos o futsal, que é O carro-chefe. o carro-chefe, né? Temos, no atletismo a gente tem disco, dardo, né? A gente tem salto, a gente Temos tem as o nacional. corridas. Então a gente investe, realmente compra material, investe no treino dos estudantes e vai competir. Arrasou. Como você faz para conciliar a escola, a família e a religião? É uma loucura. Eu passo o dia na escola, saio da escola, passo um tempo em casa ali com a família, depois reúno a família e vamos para a igreja servir a Deus. Então, quase todos os dias, um de nós está na igreja e no final de semana todos nós de casa, né, estamos lá. Seja na banda, como o Vitor Hugo vai para a banda, vai para o som, né? O Júnior está lá acompanhando como auxiliar lá no púlpito, presbítero, né? E eu estou lá no departamento de senhoras. Nos finais de semana a gente descansa e ao mesmo tempo vai para a igreja de novo. E já planejando a semana de trabalho aqui na escola. Então a rotina é essa, né? Da escola, mas eu passo mais tempo na escola, eu confesso. Ed, e assim, pra gente encerrar a nossa conversa, o que você deixa aí de recado pra essa garotada, alguma dica, em especial pros meninos dos terceiros anos que já estão nos deixando? Deixa aí um conselho pra esses jovens. Estudem. Se há uma necessidade na vida do jovem, é estudar. Ela fala diretamente, A olhando pro gente- filho dela. É diretamente pro filho dela, é pra cá. Eu queria dizer que aqui nos controles estão um grupo de alunos, dentre eles Vitor Hugo, que é filho da diretora. Por isso que ela não estava falando olhando para as câmeras, ela falava direcionada a ele. Estudem. Mas é verdade. Quando eu era criança, minha mãe, ela dizia pra gente, estudem, estudem, estudem. E ela falava sobre casamento, né? Sobre as incertezas do casamento, dos relacionamentos. Porque naquele tempo, às vezes, a gente pensava assim, vou casar e tudo bem. E ela sempre nos incentivou, assim. Minha mãe nos incentivava muito para estudar. Ela queria que a gente estudasse. E, embora nós não ficássemos em casa, ali ao lado dela, do nosso pai, mas ela investia pesado para que a gente estudasse.
Então, a gente estudava na melhor escola da cidade. Aos 6 anos eu fiz um teste de admissão para entrar na escola, porque eu já sabia ler e escrever. De tanto que ela investia, né, na gente, ela e meu pai. Então, a gente tinha esse incentivo. E hoje, meus pais estão assim, despreocupados em relação à nossa educação, porque todo mundo está bem colocado no seu trabalho. Eu digo isso para vocês, embora estudar não seja fácil, não estou aqui para dizer que é fácil, é difícil, às vezes é até dolorido. Na fase da faculdade a gente se afasta de casa, chora, né? A gente liga para falar com os nossos pais, com os familiares, a gente tem saudade. Mas estudem, por quê? Porque a sociedade em que a gente está vivendo, né, está buscando profissionais com formação, né, com formação acadêmica. Então é preciso fazer cursos técnicos, é preciso, alguns vão fazer faculdade, os que não vão fazer faculdade, mas que estudem, né, se especializem em uma área para poder atuarem como bons profissionais. E não termina na faculdade não, né? A gente continua estudando. Embora a gente não esteja na academia fazendo mestrado, doutorado, mas cursos de extensão para se especializar cada vez mais naquilo que a gente está fazendo, certo? Então, estudem, vivam a vida de vocês felizes, como diz lá em Provérbios, mas lembrando que nós temos as responsabilidades. E estudar nesta fase em que vocês estão é uma delas. Viu? Para vocês terem conquistas mais fáceis lá na frente, vocês precisam desse esforço agora, às vezes abrir mão de alguma coisa. E a gente vai chegando ao final dessa conversa gostosa, muito enriquecedora, muito bom conversar e mostrar para os nossos telespectadores a diretora Edgleuma e a Edgleuma, né? E assim, gostaria muito também, Edgleuma, de lhe agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil a rotina de uma gestão, a rotina de uma escola, mas ao mesmo tempo que a gente agradece a sua disponibilidade, a gente gostaria de enaltecer muito o seu trabalho, por isso que Obrigada. A gente tentou demais um horário na sua agenda para enaltecer esse trabalho da diretora Edgleuma. Muita coisa acontece dentro de uma gestão, né? E muitas dessas coisas, nós enquanto professores e demais funcionários e os alunos em especial, acabam não tomando conhecimento, porque essa mulher aqui, ela bota os corinhos dela em jogo, né? Ela faz das tripas coração, dos meus corinhos, ela faz das tripas coração, ela literalmente tira do bolso dela para investir aqui. É uma porta, é um fardo de arroz, é um fardo de macarrão, é uma ajuda para um aluno, é uma ajuda para algum professor de alguma forma, né? E a Edgleuma, ela tem esse coração grandioso. Ela realmente, ela não é só uma gestora, ela é uma verdadeira líder. Né? Muito obrigada. Que é muito fácil você ser gestor, mas não é fácil você ser um líder. E você liderar, ser corresponsável de mais de 500 alunos, de um quadro de funcionários enorme como é o nosso, de pais, pessoas que pensam diferente, que agem diferente, e ela é sempre nessa tranquilidade, nessa calma, nesse sorriso. E a gente só tem a agradecer por Deus ter lhe trazido do Pará aqui para a nossa cidade, para fazer história na educação, para ser a diretora da escola no Noronha e com excelência, viu? Muito obrigada. Certo? Eu é que agradeço. Não, nós é que agradecemos tenta fazer momento. O melhor, né? E consegue, né? Obrigada. E chegando ao final da nossa conversa, se você ainda não nos segue, se você ainda não segue a nossa página no Instagram, no Facebook, estamos também agora no TikTok, né? E as nossas plataformas Amazon Music, Spotify e YouTube tem todos os nossos episódios. Então, se você perdeu algum, vai lá, curta, comenta, compartilha com seus amigos, com sua família, escuta e dá um feedback aqui pra gente também, que a gente agradece, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.